O homem sempre fez perguntas, desde o início da sua existência. A doutrina espírita nos oferece as reflexões que podem nos ajudar a compreender melhor a nossa vida, o nosso passado e o nosso futuro. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Fique conosco! No Novo Testamento, encontramos diversos ensinamentos que trazem consigo simbolismos e que muitas vezes nos provocam estranheza. Essas palavras, vindas de Jesus, enfatizam a sua mensagem, pedindo-nos o sacrifício, a abnegação e a renúncia. Aborrecer pai e mãe é uma dessas passagens que, num primeiro momento, nos causa um espanto, e é sobre este tema que Dineu de Paula nos fala no quadro de entrevista. Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Quando pelos mecanismos de justiça dos homens se estabelecem punições em face de qualquer julgamento, busca-se de alguma forma estabelecer a culpa do agente para que a partir dela possa se determinar a pena a ser aplicada. A determinação da culpa é o grau que indicará o quanto aquele indivíduo contribuiu para tal ou qual prática, portanto, determinando sua cota no deslate praticado. Esta atribuição, em tese, cabe à parte que tem por função punir, enquanto que a parte que participou no ato infeliz deseja esconder a sua cota, contributiva ao mal feito. Perante a justiça divina, que tudo sabe e tudo vê, tais fatos se dão ao contrário. Como nada poderá se dar escondido dos olhos divinos, não há como fugir-lhe à vigilância. Portanto, nada poderá ser-lhe ocultado por mais que se queira. Quanto à pena, a rigor, não será imputada por Deus, já que seu juízo é democrático e impessoal, mas sim pelas suas leis que, estabelecidas universalmente, são seus agentes executores. De nada adianta imaginarmos que, se não julgados pelos tribunais dos homens, não seremos pelo tribunal divino, já que aquela instância julgadora está irremediavelmente instalada na nossa consciência. O que pode atenuar ou agravar a culpa é o ânimo pelo qual os fatos foram consumados. E, naturalmente, os favores da misericórdia divina que nunca nos desabriga. Diante de tal tribunal, nada fica oculto. Antes, o próprio réu declara-se culpado, porque, cansado de sofrer, procura redimir-se diante de si e do legislador supremo, quitando-se com a lei. Todos somos almas culpadas. Feridas nas suas entranhas espirituais, busca se reconciliar consigo mesma e com as divinas leis da vida, porque deseja a sua felicidade. Ninguém consegue ser feliz com sua mente lhe acusando. Por isso, o Criador instalou em nós o maior e mais justo dos tribunais, em nossa consciência, porque quer que seja Ele a nos dar as noções de sua justiça e do seu amor. Aborrecer pai e mãe é o tema da entrevista de hoje com Dineu de Paula. Acompanhe! Olá, começa a nossa entrevista, o nosso bate-papo, e temos a alegria de receber Dineu de Paula para tratar do tema que está contido no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe. Seja muito bem-vindo, Dineu. Obrigado, Márcio. Dineu, qual é a origem dessa expressão que está contida no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe? Bom, na verdade você já adiantou que está no Evangelho de Lucas, né? Há diferentes traduções a respeito, né? Em algumas passagens se afirma: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, irmão, irmã, filho e mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Há algumas traduções em que diz não odiar pai e mãe, ou também há outras em que diz não amar menos. É preciso amar menos Jesus, amar menos os parentes, os amigos, os vínculos humanos, do que a ideia de seguir Jesus, o que é preciso seguir.
O que eu penso que é relevante frisar é que na época vigorava uma tradição oral e posteriormente foi transcrito isso. Então, um bom tempo após a morte de Jesus, era uma língua antiga, então é complicado de você fazer uma interpretação literal e achar, não, Jesus recomendou que se odiasse pai e mãe. É preciso ter uma cautela, fazer uma interpretação sistemática. Tem outras passagens o que ele falou, especialmente como foi a vida dele. Porque, afinal de contas, ele disse que é preciso amar os inimigos. Se eu devo amar o inimigo, qual que é o sentido de eu amar o inimigo, mas aborrecer aquelas pessoas que me amam, aquelas pessoas que gostam e que cuidam de mim? E também a respeito da vida de Jesus, segundo reza a tradição evangélica, o primeiro milagre ele fez a pedido da mãe. Quando ele estava na cruz, uma das últimas providências dele foi recomendar Maria a João, ou seja, ele se ocupou de sua mãe até o derradeiro instante. Então, isso é um sentido de que é um sinal de que há um sentido diferente que deve ser buscado. E o que talvez possa ser um encaminhamento do raciocínio é que os vícios humanos, eles complicam o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar e até a nossa forma de agir. Uma pessoa muito egoísta, ela sempre identifica que as coisas que a beneficiam são corretas. Alguém orgulhoso sempre quer estar em evidência e acha que aquilo é legítimo. Só que existe o egoísmo, existe o orgulho individual, mas existe também no sentido da família. A minha família é melhor, para a minha família tudo, o meu filho pode tudo. Então, eu identifico nisso, às vezes, um chamado à identificação do valor justiça no posicionamento no mundo, uma racionalidade. E, nesse sentido, Victor Hugo, né, o famoso pensador francês, ele disse, é fácil ser bom, o difícil é ser justo. Então, eu identifico nisso uma necessidade de você vencer um sentimentalismo, às vezes, para identificar a posição justa e se posicionar no mundo de uma forma de acordo. Entendi. E como é que eu concilio essa expressão, aborrecer pai e mãe, com a proposta de Jesus, amar o próximo como a si mesmo? Justamente. Vamos lembrar que Jesus ele foi instado a apresentar o maior mandamento da lei. E ele apresentou logo dois. Ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor a Deus, ele é algo muito intenso, ele vem primeiro e ele reclama o ser por inteiro, né? Porque é o sentimento, é o pensamento, é a alma. Então, é algo muito intenso. E já em relação ao amor ao próximo, o paradigma é o meu sentimento, é como eu me posiciono, o meu bem-estar, a mesma coisa que eu quero para mim, eu devo providenciar para o outro, eu devo desejar para o outro o que eu quero para mim. Em condições ordinárias, não se vislumbra como o amor a Deus pode entrar em contraposição ao amor do próximo, uma coisa implica a outra. Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu tenho um bom relacionamento com o divino, não tem como eu ser cruel com o meu semelhante, que é criatura dele. Se eu tenho uma relação muito conturbada, eu sou amargurado com a vida, revoltado com Deus, eu também não consigo ser útil ao semelhante. Só que existem algumas situações em que são situações críticas, são situações limites, em que em casos extremos, às vezes é preciso lembrar que o amor a Deus vem primeiro, porque Jesus anunciou primeiro, veja, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior e o primeiro. E o segundo é semelhante, mas não é igual. Então, em situações críticas, é preciso refletir sobre o amor a Deus, porque Deus é o princípio de tudo, é Ele quem dá sentido à vida. Então, refletir qual que é o propósito da vida humana, porque Jesus também disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, identificar qual é o propósito de Deus para a vida humana e, em situações críticas, entender que esses propósitos da vida reta, da vida digna, do trabalho, do progresso, devem se sobrepor aos interesses humanos. Ok. Dineu, então como é que a gente pode buscar um exemplo que nos ajude a compreender essa contraposição entre amar a Deus e amar o próximo?
Ok. Depois do intervalo? Perfeito. Podemos responder? Perfeito. Então nos aguarde que a gente já retorna. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco de entrevista. A Vida em Foco traz o tema Aborrecer Pai e Mãe com Dineu de Paula. Não perca! Muito bem, estamos de volta conversando com Dineu de Paula a respeito de um tema que está contido no Evangelho de Lucas, aborrecer pai e mãe, uma expressão estranha. E nós deixamos uma pergunta antes do intervalo, como é que nós podemos buscar um exemplo que nos ajude a compreender essa contraposição entre amar a Deus e amar o próximo. Sim. E até entendendo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então veja, o paradigma é o meu amor por mim. Tá? Às vezes não é muito refletido, mas veja, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, o meu sentimento pessoal, entende? O meu auto-amor, ele entra na equação. E se eu tenho alguns vícios pronunciados, a minha visão do mundo pode ser falseada. Então, eu sou preguiçoso, sou covarde, sou vaidoso. Então, as coisas que eu gostaria para mim, às vezes elas não são muito paradigma do justo. Por exemplo, dessa coisa um tanto viciada, a eutanásia. Eu vejo um amor meu sofrendo, tá? Um pai, mãe, esposa, uma enfermidade que não tem cura, algo que simplesmente vai se arrastar. Dentro de uma perspectiva egoísta, às vezes até meio covarde, eu pensava, não, se fosse eu que estivesse ali, aí eu ia querer que acabasse logo. Então eu vou providenciar que essa pessoa morra logo. Só que com isso eu cometo um erro gravíssimo, porque só Deus pode dispor da vida humana e existe uma finalidade para aquilo, né? A alma que está ali naqueles momentos de sofrimento, de abandono, de impotência, ela está trabalhando algumas coisas na intimidade e que só Deus pode aquilatar. E um outro exemplo que me ocorre, que é uma coisa bastante comum, eu sou juiz, e em épocas de formatura é muito comum vir ações em questão de urgência, mandado de segurança, tudo para ser resolvido em questão de horas, em que o aluno reprovou, mas ele quer participar da cerimônia de colação. A cerimônia de colação é a apresentação dos profissionais para a sociedade, é uma cerimônia formal, tem um sentido, não é um mero simulacro, mas ele não estudou o suficiente para passar, mas ele quer fazer de conta que se forma. Então, em geral, nisso, alguém está sendo enganado. Tem uma fraude, ele quer fazer de conta. E tem um pai que contrata um advogado para ajudar o filho na farsa. Eu recordo até que uma vez estava aquela emoção tão grande, todo mundo ali, o advogado é extremamente impaciente com aquilo, e eu perguntei, honestamente, quem que está sendo enganado? Tá? E daí era a avó que havia pago a faculdade do rapaz e ele não estudou o suficiente. Então, em vez de ele assumir para a avó a situação, entende? Olha, eu reprovei, eu não consegui me formar no tempo necessário. Não, eles resolveram fazer, e é uma coisa assim bastante comum, essa resolução de você fazer um simulacro. Então, é uma coisa assim de vaidade. Veja, o que está passando? A aparência é muito mais importante que a essência. Então, a ideia de agradar aquele filho, de que se preserve a imagem, é uma coisa muito importante. A realidade fica atrás, entende? A ideia de que você deve assumir as consequências do que você faz fica para trás. Então você tem esse paradigma viciado e que nessas situações é muito interessante pensar que o amor a Deus vem antes de agradar alguém da família fazendo algo errado ou alguém querido, é preciso pensar o que é correto fazer. E às vezes é necessário desagradar até para criar um padrão, ensinar valores. E você já deve ter lido, Márcio, o livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, certo? E ali se narra a história de vários espíritos que iriam reencarnar. E se fala a respeito, uma das histórias é a respeito de Anacleta, que ela é apresentada como um exemplo vivo de ternura e de abnegação. E quando você vê alguém que é eterna e abnegada, você imagina que está muito bem no plano espiritual, mas na verdade não está.
porque ela foi mãe, na última encarnação, de 4 filhos, numa situação de extrema facilidade material, e ela incentivou os filhos, ela contrariava a orientação dos pais e incentivava os filhos, porque afinal de contas eram ricos, não precisavam de nada, que vivessem todas as fantasias e as loucuras da vida social, que fossem felizes do jeito que fosse possível. E com aquilo eles desenvolveram vários vícios e se complicaram muito. Então essa coisa de você buscar agradar, de você querer fazer a felicidade dos outros, apartado de deveres, de trabalho, de progresso, de responsabilidade, é muito perigoso. E há algum ensinamento específico a se extrair dessa passagem? Há vários, né? Mas eu identifico um que penso ser muito importante, que é perder a ilusão de que você vai realmente poder viver com retidão no mundo, que você vai poder viver o bem sem desagradar os outros. Tá? Que nessa passagem até diz, se você não estiver disposto a aborrecer pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. E tem outro que diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Claro que não é uma guerra declarada, uma guerra armada, não é no sentido de você virar o chicote de Deus no mundo, ficar o tempo inteiro falando coisas desagradáveis, mas chega momentos em que você precisa se posicionar. É uma disposição de, às vezes, se agastar para fazer o que é correto, porque tem várias posições que você ocupa no mundo, de pai, de filho, na profissão, até em ambientes religiosos, em que chega um momento em que, para que o correto aconteça, você precisa estar disposto a desagradar. Não é possível você realmente ser alguém útil no mundo. O cristão precisa ser sal da terra e luz do mundo. Como é que ele vai fazer isso se ele não consegue se posicionar? Ele não sabe dizer não. Pessoa boa não desagrada. Desagrada, sim, só que desagrada com toda a suavidade possível. Nós vemos hoje em nosso país que tem uma situação de gigantesca corrupção e que algumas pessoas estão incomodando os outros. Algumas pessoas estão assumindo uma posição difícil de trazer à luz certos acontecimentos e estão se indispondo com muita gente. E todo mundo acha bacana isso, a população, ao menos em sua maioria, mas essas pessoas estão sofrendo as consequências disso. Agora, todo mundo que acha legal, entende que o mal seja combatido, talvez pudesse pensar a respeito das pequenas corrupções que graçam em sua vida, ao seu lado, filhos que colam, que não estudam, ambiente profissional, em qualquer ambiente que você esteja. Tá? O mal cresce porque muita gente resolve não se incomodar com ele enquanto ele é pequeno. Então essa necessidade, sabe, de você realmente se posicionar, às vezes você vai ter de aborrecer. Isso faz parte de ser uma pessoa boa. Muito bem, Dinão. Muito obrigado. Quer dizer que ser bom não basta. Não. Preciso ser bom e justo. É justo. Difícil equacionar isso, hein? É difícil. É uma questão de maturidade, né? Maturidade moral, espiritual. Aceitar realmente que às vezes o papel que você faz não é o de amiguinho. Né? Tem de perder realmente a ilusão de que tudo vai ser cor-de-rosa. O bem tem uma luta para mudar o mundo. Né? Bem, muito obrigado, Dinão, pela lucidez da exposição, pela clareza. E a você que nos acompanhou, fique conosco, que o programa ainda prossegue. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Se a física hoje fosse utilizar um termo que Kardec utilizou, como fluido, por exemplo, qual ela utilizaria? É muito difícil dizer, porque quando Kardec usa o termo fluido naquela época, ele usava, e eu acho que continua valendo até hoje, para tratar de um tipo de matéria que ainda a física não chegou nela. A ideia de falar dos fluidos que os espíritos manipulam no seu perispírito ou no ambiente, esses fluidos, que era o nome usado no século XIX, para designar elementos materiais desconhecidos. Então Kardec foi muito adequado ao escolher a tecnologia. Era muito comum quando você estava diante de um fenômeno que você não conhecia bem o funcionamento, as leis que estavam por trás, os elementos fundamentais daquele fenômeno, você usava a palavra fluido. Por exemplo, chamavam a eletricidade na época de fluido elétrico, o magnetismo dos ímãs de fluido magnético.
Hoje a gente não usa mais essas expressões porque teorias modernas da física mostraram como é o fenômeno elétrico, dependendo da carga elétrica, do campo elétrico. Então se usa hoje muito elétron, carga elétrica, campo elétrico, ninguém usa mais fluido elétrico, por exemplo. Mas então a palavra fluido foi muito bem usada, porque como você não podia entrar no conhecimento detalhado do que era esta matéria sutil que os espíritos utilizavam, Kardec usou o nome fluido. Como hoje ainda a gente não conhece essa matéria, a ciência ainda não chegou a estudar o perispírito ou esses fluidos que os espíritos manipulam, portanto a palavra fluido continua sendo a melhor utilizada ainda hoje. O dia que a ciência avançar e encontrar uma explicação mais clara para esse tipo de matéria, aí caberá à ciência mudar a nomenclatura e explicar melhor o que é o fluido. Então eu diria que mesmo hoje a palavra fluido empregada por Kardec é muito sábia. A gente deve continuar usando até que a física possa chegar a estudar esse tipo de fenômeno. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Poderia sempre o homem, por seus próprios esforços, vencer suas más inclinações? Essa é a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Foi a resposta dos espíritos superiores à questão proposta. Olhando-nos no dia a dia, nós percebemos o desafio da autossuperação das nossas más inclinações. E não sabemos aonde está o ponto de vulnerabilidade, o nosso engate para a não superação daquilo que nós estamos enfrentando, como sendo as nossas provações, os nossos testes. O calcanhar de Aquiles aonde está? A fala dos espíritos pontuam de que nos falta a vontade. Pode parecer paradoxal, mas efetivamente é assim que se dá. É que as nossas inclinações negativas, os nossos vícios, as nossas tendências que se repetem no cotidiano, elas fazem parte da nossa movimentação como um novo ser, como se fosse uma outra personalidade. Nós estamos condicionados naquele comportamento. Nós estamos num automatismo de negatividade. E assim, a nossa vontade, ela está comprometida, porque nós estamos completamente inclinados, engatados, vincados, conectados com aquilo que repetimos todos os dias. Haja vista, por exemplo, a agressividade. Quem está viciado na agressividade não se dá conta de que não consegue sair porque não tem vontade. Viciado na irritabilidade, numa tristeza mórbida, por exemplo, na maledicência, apenas diz da boca para fora que não quer mais ser maledicente, que não quer ser agressivo, que não quer ser uma pessoa macambúzia, triste, medonhamente, mas na realidade a pessoa se compraz num tipo de comportamento que faz parte da sua natureza de como ela se coloca no mundo. E ela não se dá conta de que ela está atrelada, viciada, e de que esse condicionamento é tão duro, é tão firme, é tão algemador, que a vontade, ela não comparece porque a pessoa com a sua vontade, com a sua segunda vontade, por assim dizer, a vontade contaminada, está ali alimentando-se daquela viciação. Um pouco mais de análise, uma percepção mais desidentificada dessa natureza anômala pode nos identificar de que a nossa vontade ela não existe, porque se ela existisse, nós faríamos pequenos esforços para poder ir aos poucos enfraquecendo aquela viciação que se automatizou pela repetição desta e às vezes de muitas vidas.
como quem faz uma fisioterapia para rearticular o músculo, reativar a hipotrofia de um músculo para lhe devolver a naturalidade, nós precisamos todos os dias, com uma vontade pequena que seja, começar a estabelecer esforços que vão restaurando aos poucos a nossa natureza conectada com o divino, que nós nos perdemos ao longo do tempo. E esse esforço repetido restaurará a nossa possibilidade de nos colocarmos no mundo vencendo as nossas más inclinações. Portanto, uma decisão da vontade e pequenos esforços repetidos, eles vão alterando aos poucos aquilo que se instalou e que conspira contra a nossa felicidade. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Agradecemos todas as participações que nos ajudam a construir e a melhorar o programa. Por isso, se você quer entrar em contato conosco, mande seu e-mail para contato@avidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. A sua companhia é muito importante para nós, então continue conosco na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!